Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com mais uma sexta-feira para meditar na palavra do Senhor, que esta semana foi disponibilizado no livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 5. Uma história grandiosa que vai falar a respeito da nova geração que está saindo do deserto, a finalização do deserto e a chegada para a conquista de Canaã. Vamos ver aí Josué e Calebe juntamente com o povo separado para este momento. Bom, nós vamos dar continuidade, então nós vamos meditar em Josué capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Bom, meus amados, é incrível quando nós entramos em uma reflexão a respeito das coisas que Deus faz para o seu povo. Bom, hoje nesta mensagem vamos ver Deus trazendo para nós uma amostra daquilo que Ele fez na vida de Josué e na vida de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para o deserto, para tirar o seu povo do cativeiro ali dos egípcios, daquela terra onde eles eram prisioneiros e trabalhadores, escravos naquele lugar, Deus levanta Moisés com poder e grande honra para que ele pudesse salvar o seu povo, porque o seu povo já estava clamando por muito tempo. Deus, ele vai fazer coisas fortes e poderosas naquele lugar. Os milagres que Deus fez através das mãos, através da boca, através da vida de Moisés, foram milagres grandiosos que ficou marcado na história até os dias de hoje. E quando Deus, posteriormente, chama Josué para realizar e continuar a obra dele na vida do seu povo para a conquista das terras, a gente vai ver uma repetição. A gente olha para o livro de Josué e a gente vê Deus repetindo as coisas que ele fez na vida de Moisés. Obviamente que numa época diferente, 40 anos depois, o povo já estava temeroso porque já havia passado por muitas experiências, não era um povo muito velho, quem estava ali mesmo com muita idade era Josué e Calebe. Obviamente que tinha sim pessoas de idade, mas a nova geração está chegando. E ali era sim a vida de muitos homens e muitas mulheres que quando saíram do Egito praticamente eram crianças e agora estão tendo uma nova experiência com Deus. Veja, eles não deixaram de ser o povo de Israel, aquelas pessoas que tinham aí os seus momentos bons e os seus momentos ruins com Deus. Mas enfim, essa nova geração chegou às portas da cidade, chegou a um novo local onde eles queriam começar a conquistar a terra, e a gente não vai ouvir falar daqueles mais velhos que saíram ali do Egito, porque eles murmuraram contra Deus, Deus se chateou com eles e ali foram eliminados. Então a gente vai ver essa nova geração. Essa palavra nos ensina que aqueles que obedecem até o fim, eles serão os escolhidos do Senhor, mas a gente vê Deus dando ênfase, dando uma graça para essa nova geração adentrar aonde Deus queria, para possuir a terra, para lutar pela vitória, pela conquista da qual eles estavam esperando há muito tempo. É muito lindo de ver que Josué e Calebe são dois credores de Deus, acreditam naquilo que Deus tem para fazer e estão permanecendo. No capítulo 1 de Josué, Deus vai
chamar esse homem com muito zelo, muito amor, vai declarar para ele que ele é com Josué, porque Josué está completamente desanimado, Moisés morreu e ninguém mais sabe o que fazer. Então para-se, todo mundo no meio do deserto e não há o que fazer. Vamos esperar ver o que Deus vai falar, porque de nós mesmos nós não temos muitas coisas aqui para revelar. E Josué está muito triste, muito abatido, né? A morte de Moisés, e vamos dizer aí, não é bem um desaparecimento, mas essa não volta de Moisés para o meio do povo deixou eles bastante abatidos, principalmente quem amava de verdade a Moisés, que era o próprio Josué. Um homem obediente, andou com Moisés e, pelo que nós entendemos, ele aprendeu a lição. Tá? Então você que está no deserto, aprenda a lição, porque Deus vai tirar você do deserto. A palavra de hoje, ela vem para os nossos dias falando da finalização do deserto. Quando a gente chega nesse livro, é uma finalização. E para quem crê, porque os que não creram morreram no deserto, só vai continuar aqueles que creem. E para quem crê, quando nós vamos ouvir a palavra do Senhor a respeito de Josué e daquele povo, é palavra de conquista, é palavra de vitória, é palavra de finalização de deserto, finalização da lição que eles aprenderam. Então agora a gente vê Josué cumprindo todas as lições que Moisés ensinou. E é tão incrível, irmãos, que Deus ele vai fazer coisas muito parecidas daquilo que ele fez na vida de Moisés. E quando chega no capítulo 3, capítulo 4, Deus faz mesmo uma declaração: olha, eu vou fazer tal coisa para que esse povo acredite que eu também sou com você, assim como eu fui com Moisés. Deus não deixa de declarar sempre o respeito, a questão de Moisés estar no meio do povo e de tudo aquilo que Deus fez, que marcou a história. Foram muitos anos ali, né? Então Deus ele sempre volta falando isso. Deus cita Moisés, mas fala para Josué: eu tô com você, né? Para que Josué pudesse confiar, porque muitas vezes ele sucedendo a Moisés, ele se sente muito pequeno em vista de tão grande coisa que ele viu Deus fazer no meio daquele povo, né? Ele presenciou e viu com os próprios olhos os milagres que Deus fez ali no meio do povo. Mas agora Deus está dizendo: eu também sou com você. Você também vai sorrir, você também vai se alegrar, você também vai ver coisas grandiosas que eu vou fazer. E cada época, irmãos, é uma época diferente. Nada pode ser igual. Às vezes as coisas se repetem, mas não pode ser igual. A emoção é diferente, a idade da pessoa é diferente, a segunda percepção é diferente. Tudo vai ser novo. Então Deus estava escrevendo uma nova história para aquele povo. Deus estava escrevendo uma nova história para a vida de Josué, porque Deus amava Josué. Deus viu o quanto ele estava do lado do mestre dele e o quanto eles apanharam ouvindo aquele povo duro de coração, todos os dias murmurando, reclamando e falando tantas coisas. Então agora esse momento é um momento especial e Deus vai cuidar de Josué, vai cuidar da descendência dele, da família dele, e as vitórias vão ser assim, olha, de sabor na boca, né? Daquilo que Deus vai fazer. E no capítulo 1, Deus vem com aquele carinho e sempre afirmando que ele foi com Moisés, mas que agora ele está chamando Josué para se levantar, se erguer e tomar frente daquela peleja, porque Deus estava com ele. Isso é muito lindo. E aí, irmãos, no capítulo 2, a gente vai ver Deus falando de uma preparação daquilo que ele vai fazer, né? Então, muitos anos atrás, eles viram no meio deles, Moisés mandar o povo, né, para espiar a terra. Eram os homens ali que foram para espiar a terra e voltaram com as notícias boas, mas alguns medrosos trouxeram notícias que se espalharam no meio do povo, o povo murmurou e ali, irmãos, pereceram, acabou para eles, né? Por mais que eles tivessem continuado mais um dia, mais alguns dias, mas já tinha acabado, porque Deus já tinha dado a sentença: esse povo não vai entrar no meu descanso. Que absurdo, né? Porque o povo estava murmurando contra a vitória que o Senhor estava concedendo
para eles, né? E depois de muitos anos vai se repetir a história. Josué vai mandar, né, na verdade, muitos espias para chegarem ali e espiar antes deles invadirem. E eles vão ter uma declaração assim horripilante, porque quando eles ouvirem aquela mulher falando e declarando: olha, a nossa terra está desmaiada de medo de vocês. A gente sabe que Deus fez para vocês e estão todos com medo. Eles estavam ali, né, prontos para querer se defender, mas na verdade eles estavam com medo. Deus fez com que as nações ficassem com medo, irmãos. Isso é incrível. E vai vir a história desta mulher guerreira, né, dessa mulher que acabou que protegendo os homens de Deus, deixou que eles saíssem com vida, e ela também solicitou que a vida dela fosse poupada, não só ela, quanto o seu pai, a sua mãe, a sua família. Ela pediu um sinal, ela queria algo diferente para a sua vida. E essa mulher vai mudar de vida a partir do momento que Deus vai fazer esse grande milagre sobre a sua história. Então, o que a gente vê aqui, Deus falando conosco no dia de hoje? Primeiramente, Deus está te chamando para algo maior. Deus não te chamou para você ficar de braços cruzados, sentado no mesmo lugar, sem perspectiva, sem visão, sem mudança, sem transformação. Deus está chamando você para um novo começo, para uma nova vida. Deus está chamando você para te falar que o deserto está finalizando e que agora é hora de você se colocar, se posicionar diante daquilo que Deus tem para você. E quando Deus ele chama homens e mulheres de Deus, ele garante, ele continua esta obra. E a gente também pode entender nesta mensagem exatamente as promessas de Deus, aquilo que Deus promete, aquilo que Ele quer para a vida do seu povo. E o que Ele fez na vida daquela mulher, Deus vai fazer também na sua vida. Não importa se a sua vida ontem, né, foi um passado sujo, não importa se a sua vida tem realmente aí alguns lances e alguns acontecimentos ruins. Se você deixar a sua vida passada, se você estiver disposta a iniciar com Deus uma nova vida, Deus ele vai mudar, como ele mudou a vida de Raabe, ele é poderoso para mudar a sua vida. Então, a partir do momento que aquela mulher entrou no meio daqueles homens, ela estava dizendo: eu estou vestindo a camisa de Israel e agora eu quero fazer parte desse povo. Então, você tem que fazer parte do povo de Deus, você tem que vestir essa camisa, você tem que declarar quem você é de fato, que você está do lado de Deus, que você quer as coisas de Deus para a sua vida. E Deus vai mudar todas as coisas. A gente vai observar no capítulo 3 uma preparação para a travessia do Rio Jordão. Então, para que nós possamos aí confirmar, olha o que o capítulo 3, versículo 5 diz: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Então, o povo, antes de fazer a travessia do Rio Jordão, eles estavam sendo preparados, avisados do que ia acontecer. Então, a arca, com os sacerdotes carregando aquela arca, iria para o meio do Rio Jordão primeiro. A partir do momento que eles entrassem ali naquela parte do meio do Rio Jordão, que eles chegassem ali no meio, pelo que nós vemos aqui na história, a água deveria parar de continuar jorrando, ela ia se deter em um outro local mais alto e ela não ia sair dali. E a terra ia começar a ficar enxuta e eles iam passar em terra seca, né? E aí Josué, depois que a arca vai, Josué vai pedir para que os homens, 12 homens, entrem ali, peguem uma pedra grande e levem, né? Carreguem essa pedra com eles, porque essa pedra ia ser um memorial, ia simbolizar aquele momento do que Deus estava fazendo por aquele povo. Então, depois do outro lado, todas as vezes que eles vissem aquela pedra, eles poderiam contar para os seus filhos as histórias que aconteceram ali entre Moisés e entre Josué, como um memorial daquilo que Deus fez. E aí Deus disse para Josué: depois que esse povo passar
pelo Rio Jordão, eles vão também testificar com os próprios olhos e confirmar que eu sou com você, assim como eu fui com Moisés. Esse vai ser o sinal grande entre nós. E esse povo começa a atravessar. Gente, são milhares de pessoas. Então, praticamente ali um dia todo mundo saindo de um lado da margem para a outra margem. E depois que esse povo passa ali por um período de horas, a gente vai ter a confirmação que, por último, vai sair os sacerdotes com a Arca da Aliança. E aí, quando eles saem daquela água que eles pegam e pisam em terra seca, ali realmente o rio vai começar a jorrar novamente. E isso também tem uma simbologia muito grande para a vida do cristão, daquilo que Deus faz. Deus escolheu Josué para esse momento, era aquilo que eles estavam vivendo e era o que estava trazendo felicidade e alegria para o coração deles. Então, do mesmo jeito, Deus tem um plano na nossa vida. Deus, ele está abrindo o Jordão para nós passar. Ele vai tirar as barreiras. Ele quer deixar um memorial no nosso coração para que a gente acredite que ele é Deus sobre a nossa vida, tá? E a gente também está aí revestido com a presença do Senhor. Nós temos os homens e as mulheres de Deus também que pode nos ajudar em oração, que pode nos orientar para que a gente possa estar diante da presença do Senhor.